Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos conversando o nosso programa Em Pauta. Sempre um tema importante, atual, aqui pela sua TV Canção Nova, sexta-feira, sempre nesse mesmo horário. Um abraço também para você que nos acompanha de outros países, inclusive de Portugal. Em Portugal a gente tem que dizer bom dia pela exibição do Em Pauta pelas quintas-feiras, na parte da manhã. Então, grande abraço para todos que nos acompanham. Vamos conversar nessa noite sobre direitos humanos. 2 pesos e 2 medidas, será? Vamos acompanhar a nossa matéria inicial e depois conhecer os nossos convidados. Ao longo de sua história, a humanidade sempre conheceu manifestações de compreensão e solidariedade, mas também carregou consigo inúmeras violações do que hoje denominamos direitos humanos. A Declaração dos Direitos Humanos foi abrindo caminho para uma compreensão cada vez mais ampla e profunda de direitos que preservam e promovem a dignidade humana. E a partir de uma nova compreensão das inúmeras e maravilhosas manifestações da vida, até os animais e as plantas passaram a ser objeto de cuidados especiais. Infelizmente, algumas nações que se apresentam como ícones da democracia não apenas mantêm prisões que por si só depõem contra a dignidade dos seres humanos, como admitem até a pena de morte. Outras, que se consideram modelos para o resto do mundo, estabelecem discriminações por razões de raça, cor e religião. Direitos humanos, 2 pesos e 2 medidas? No Em Pauta desta noite. Pois é, tá aí para você se situar rapidamente, né, na temática dessa noite e aqui nos nossos estúdios, diretamente de Belo Horizonte. Estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá, é o endereço da TV Canção Nova em Minas Gerais. Aqui ao meu lado, este companheiro de missão, nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e doutor em Teologia. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Vamos exercer agora, ao longo desse período de 1 hora, o nosso direito fundamental de falar o que nós pensamos. Tá certo, Frei Moser, isso mesmo. E nessa noite também temos a alegria de receber aqui pela primeira vez o professor Moisés Augusto Gonçalves. Ele é professor na Pontifícia Universidade Católica aqui de Minas Gerais, a PUC Minas, é doutorando em Sociologia e trabalhou durante muito tempo, especialmente ali nos anos 90, não é, com este movimento praticamente, Tortura Nunca Mais. Realmente, um especialista, então, em direitos humanos. Professor Moisés, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Padre Hamilton, boa noite, Frei Moser, e boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui e agradeço a Canção Nova por essa oportunidade. Tá certo, professor. Olha, nós vamos começar aqui fazendo para você que está nos acompanhando uma panorâmica. No começo do programa é sempre bom nos situarmos um pouco historicamente, não é? Como que nasceu e foi se desenvolvendo essa consciência realmente dos direitos humanos. Então é isso que eu pediria ao professor, por favor, no início do nosso programa, para situar os amigos que nos acompanham. Perfeito. Quando nós falamos de direitos humanos, na verdade eu gosto de dizer que nós estamos falando dos humanos e seus direitos, não é? Então nós estamos falando de sujeitos que somos nós e os 7 bilhões que estão nesse planeta, portadores de uma dignidade. Para a gente remontar a história de direitos humanos, seria um percurso longo, mas sinteticamente nós poderíamos pegar uma raiz no Ocidente do ponto de vista formal, jurídico, não é? Na Carta Magna, né? No século XIII, na Inglaterra. Não é? Mas nós poderíamos buscar lá nos primórdios do cristianismo e de outras civilizações uma série de elementos que falam da dignidade humana. Não é? Mas do ponto de vista formal, nós pegaremos esse recorte inicial do século XIII, não é? Da Carta Magna, esse marco do século XVII, que são as declarações, os Bill of Rights, das revoluções inglesas, declarações de direito, a declaração dos direitos do homem e do cidadão da Revolução Francesa e, sobretudo, não é? As produções recentes que têm a ver com tragédias que a humanidade viveu de forma muito dolorosa no século XX,
não é? Particularmente a Segunda Guerra Mundial, né? Mais de 50 milhões de mortos, sem falar dos mutilados, etc. Não é? E é justamente em 48, não é? Que nós temos aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não é? Agora, Frei Antônio Moser, a gente fica se perguntando, a partir dessa fala do professor Moisés, como que justamente, não é? Estamos vivendo em pleno Estado democrático, praticamente as nações aí estão nesse processo, as que ainda estavam tão fechadas, não é? O processo estão se abrindo. E, por outro lado, temos expressões de fé extraordinárias, o cristianismo, ao lado do islamismo, o judaísmo e assim por diante, que normalmente são religiões que tendem à paz, pregam a paz e tal. Mas, por outro lado, a gente ainda convive, infelizmente, e apesar de todo esse processo, esse avanço, ainda parece que não se consegue impedir essas barbáries. Ora, essa um pouco mais remota, estamos falando da Segunda Guerra, mas temos as mais recentes. O que está por trás disso, Frei? Por que não conseguimos impedir isso tudo? Eu costumo dizer que em todo ser humano moram dois personagens, um anjo e um demônio. Ou talvez poderíamos dizer, mora um anjo e moram muitos demônios. Não é assim como Jesus expulsou muitos demônios, né, daquele processo, assim também dentro de cada um de nós. Ou seja, o ser humano ele já nasce dividido. E tradicionalmente se fala do pecado de raiz, mas você nasce dividido, você nasce partido ao meio, com tendências para o bem, para o carinho, para a ternura, para o amor, e ao mesmo tempo de raiva, de ódio, de vingança. A própria criança não é tão anjinha assim quanto parece. Quando ela resolve fazer pipi assim quando não deveria, ou não é? Então sujar a fraldinha, assim uma espécie de vingança contra a mãe, ou quando morde o seio materno, se a mãe não atende aos seus desejos de carinho, ela já traduz assim essa agressividade. Então o ser humano é agressivo. E também, por outro lado, quem não tem esse potencial agressivo não serve para nada. A pessoa aí, não é, vive em pé, dormindo em pé, não tem iniciativa, não tem empreendedorismo. Traduzindo, é uma energia, só que deve ser bem canalizada. É um pouco, imagina o dia, né, que nós conseguirmos captar a força dos raios. Você não precisa mais de hidroelétricas, não é? Imagina só, né? Então, é uma energia, agora, que pode ser construtiva ou então conduzida para a destruição. Eu diria, lá no fundo do ser humano, sempre há uma grande possibilidade de ser mal. Inclusive, às vezes, surpreendentemente, pessoas pacíficas de repente explodem, não é? E são capazes de atos bárbaros, pessoalmente. Assim também, a nível das nações, o primeiro encontro, vamos supor, dos franceses com os alemães, hoje eles se dão muito bem, a Merkel, Sarkozy, né, se dão muito bem, assim, muito bem. Mas, gente, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, 30 anos atrás, o preconceito era muito forte. Né? Eu diria, há uma rivalidade, e isso vai sendo conquistado aos poucos um outro clima. A mesma coisa, a União Europeia é uma pena, né? A crise da União Europeia é uma pena, mas isso é um grande sonho, um mundo sem fronteiras. Só que, infelizmente, nós precisamos de fronteiras. Como seria bom se não tivesse leis de trânsito, todo mundo fosse tão educado que nem precisasse de sinaleira, de nada, né? Mas não é, você precisa colocar limites. Enfim, não é? É um pouco a nossa condição humana que está por trás e, por isso, exige-se uma regulamentação para evitar, vamos dizer, os crimes mais bárbaros. Agora, isso não nos tolhe a liberdade, isso canaliza essa energia para o bem. Tá certo. Agora, em termos de Brasil, professor, sua avaliação inicial, como diria aí, como estão os direitos humanos em termos de Brasil? Claro, a gente tem sabido, ora aqui, ora ali, os movimentos que ocorrem contrários aos direitos humanos. Se olhamos recentemente para a questão lá de Belo Monte, da hidrelétrica, então, o abuso dos direitos humanos. Agora há pouco está se discutindo essa questão da Comissão da Verdade, e aí tem dado um burburinho muito forte entre os militares, porque reclamam que, por um lado, só querem punir aqueles que estavam do lado do governo, mas, por outro lado, os da guerrilha, os atentados a pessoas, aviões e assim por diante, esses ficariam impunes, quando que, na verdade, a anistia liberou todo mundo, mas está aí de novo essa questão.
esses são 2 pontos apenas, mas a sua avaliação de como andam os direitos humanos no nosso país? Pois é, essa é uma discussão complexa, mas muito importante, né? Sem dúvida. A primeira coisa é um problema no Brasil, onde as mudanças e as transformações sempre foram construídas pelo alto, né? Faltou um elemento central chamado povo. E as construções pelo alto sempre tendem a garantir a impunidade. Então, por exemplo, se nós pegarmos o surgimento das organizações de direitos humanos no Brasil, nós vamos ver que elas emergem propriamente dos anos 70, durante a ditadura militar. Não é? Vamos pegar o Centro de Justiça e Paz, da Arquidiocese de São Paulo. Vamos pegar o papel de Dom Paulo Evaristo Soares, vamos pegar o pastor James Wright, por exemplo, Sim. E outros religiosos que tiveram um papel importante. Vamos pegar a Associação de Vítimas de Desaparecidos Políticos. Não é? No Brasil, você tem um movimento de direitos humanos que surge na resistência à ditadura militar. Portanto, surge ligado à ideia de democracia. Sem direitos humanos não há democracia. Não é? E sem democracia não há direitos humanos. Então, eu acho assim, nós avançamos muito do ponto de vista de ter uma sociedade civil de diferentes segmentos organizada, voltada ou para questões específicas, criança, adolescente, mulheres, negros, não é? Ou para essa bandeira mais geral de luta contra o conjunto das violações. Então, nesse sentido, há um avanço. Há problemas, não é? Quais são os problemas? As questões não resolvidas, né? Que são elementos de tensão. Por exemplo, o padre Hamilton acabou de falar das comissões da verdade. Né? O Brasil é o último país da América Latina a constituir uma comissão da verdade. Ora, nenhum país progride se ele não faz um acerto com o seu passado. Isso não tem nada a ver com revanchismo, não tem nada a ver com vingança, tem a ver com apuração de fatos iníquos. Não é? Que degradaram dignidades e que precisam ser apurados. Inclusive, a proposta da comissão não tem nada a ver com punição. É simplesmente levantar o que ocorreu. Né? Um dos direitos básicos de um povo... Porque um dos temores, professor, um dos temores daqueles, por exemplo, da parte dos militares, né? Muitos que estão aí hoje na reserva e assim por diante. Um dos temores é justamente que se levante nomes e, de alguma forma, a pessoa possa sofrer uma punição, uma coisa, e não existe, na verdade, esse risco. Esse temor é infundado, porque na própria lei que se estabelece a Comissão da Verdade não consta nenhuma dimensão punitiva. O que consta, e é questão essencial da ideia de direitos humanos, é que é preciso passar limpo a história do Brasil, e é preciso, inclusive, passar limpo, porque, como dizia Cleia Bose, quem esquece o seu passado está condenado a repeti-lo. Exato. Né? Tanto as organizações cristãs, os homens de boa vontade, as diferentes confissões religiosas do Brasil, têm todo interesse de que o país, se seja feito um raio-x no país, para a gente saber onde é que nós erramos, onde é que nós acertamos e em qual direção nós devemos caminhar. Eu, particularmente, como garoto que nasceu numa favela, passou muita fome na vida, trabalha hoje com a questão da tortura, eu vejo isso como indispensável para se ter um país digno. Não é? As barbaridades perpetradas tendem a se repetir. Vamos pegar um princípio da psicanálise, não é propriamente minha área. Traumas não elaborados tendem à repetição. Não é? Então, é preciso que o país enfrente sua história, e é preciso que o país, ao enfrentar sua história, dê um passo não para trás, mas dê um passo para frente. E esse passo, qual é o passo que nós queremos na questão de direitos humanos? Paz, dignidade, condições dignas de vida, que a tortura, que é um fenômeno que todo mundo atribui à ditadura militar, eu vou assustar um pouco os telespectadores, mas nunca se torturou tanto no Brasil quanto hoje. Isso eu digo a partir das minhas pesquisas. Né? E nunca se escondeu tanto. Por exemplo, o sistema carcerário. Desculpe eu cortá-lo. Não, mas eu gostei da sua colocação. Nunca se torturou tanto no Brasil quanto hoje. Isso é comissão da verdade. Realmente, as nossas prisões, que coisa terrível. Se nós pegarmos o Espírito Santo, por exemplo, não é? Presos em containers. Não é nada que justifique que o Estado trate dessa forma. Ou no Nordeste, em jaula. Jaula. Em algumas localidades mais isoladas, mas que não justifica. Ou meninas de 13 anos colocada, como no Pará, numa cela com 40 homens. Pois então.
Não é? Então, são coisas que a sociedade civil pode se colocar no sentido de impedir que ocorram, e aí a igreja tem um papel fundamental em vários lugares, quer ter atuado de forma firme nesse sentido. Organizações da sociedade civil também têm feito isso, ou seja, um país civilizado se faz fazendo cumprir a normatividade jurídica, a legalidade, mas os agentes responsáveis por garantir a legalidade também devem agir na legalidade. Não é? Segura aí, professor, um pouquinho, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você já percebeu aí que o tema realmente ele é importante e nós devemos todos participar e participar bem. Então, rápido intervalo e já estaremos de volta.